Bom, pessoal, eu já tenho aqui para a gente abrir a nossa edição desta quarta-feira o economista, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical Maurício Molinari. Maurício Molinari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes aí do Faixa Livre. Maurício, eu quero agradecer por mais uma vez você atender aqui ao nosso convite para fazer esse papo conosco no programa sobre temas importantes, né? Tivemos aí ontem esse depoimento do Jair Bolsonaro e de outros réus aí no golpismo que se estabeleceu no nosso país, enfim. Mas antes eu queria começar com uma avaliação dos rumos do governo Lula, viu, Maurício? A gente está aí com um pouco mais de 2 anos e 5 meses de mandato, quase chegando aos 2 anos e meio. Parece que o governo segue aquela mesma atuada que a gente já vinha vendo ao longo dos últimos tempos, né? Essa rendição à turma do grande capital, uma série de medidas que estão sendo tomadas para atender aos interesses do andar de cima, crises aí que se atravessam. Tivemos no início do ano aquela questão envolvendo o PIX, agora, mais recentemente, essa situação envolvendo o governo voltando atrás no aumento do IOF, o Haddad buscando ali uma alternativa para atender os reclames do Congresso Nacional, enfim. A gente, inclusive, vai se aprofundar a respeito disso daqui a pouquinho. Uma dessas medidas que estão sendo pensadas aí e que, na verdade, já vinham sendo colocadas em discussão pelo próprio governo, enfim. Mas, Maurício, o que a gente pode dizer aí sobre esse momento que o governo Lula atravessa? A gente sabe que é uma grande aliança, que ela está disposta e se comprometida a atender os interesses do andar de cima, mas não está faltando um pouquinho de luta, um pouquinho de resistência desse governo aos interesses do grande capital? Bom, Anderson, eu diria que, numa avaliação aqui breve desse período do governo Lula, é um governo que faz água, né? Um governo que faz água e que tem como único trunfo a fraqueza dos seus opositores no futuro cenário político-eleitoral do ano que vem. Se for, a gente analisa o cenário e vê que o governo faz água, mesmo com alguns indicadores, se a gente for pegar conjunturalmente, indicadores econômicos favoráveis, como um desemprego baixo, algum nível de crescimento da economia, né, nada disso se reverte em melhoria significativa das condições de vida do povo e num cenário muito degradado da própria estrutura social. Então, é um governo que faz água, e na minha leitura, por duas amarras que o governo tem endógenas ao próprio governo, internas ao próprio governo, não são externas ao governo, são internas. A primeira amarra, a amarra das concepções que fundamentam o governo, né, que são as concepções de que apenas com negociação se avança, e, obviamente, a negociação que tenta se fazer é tanto no nível institucional, com o parlamento, e nada avança nesse sentido, e no nível de classe, com as camadas, né, da elite econômica brasileira, nos vários setores da burguesia, seja financeira, industrial, agrária, comercial, né? E essa convicção que o governo tem de que só é possível avançar fazendo negociação, na verdade, tem consolidado todas as contrarreformas que a gente viveu no período anterior e mantido, mesmo com algum tipo de ganho de renda dos trabalhadores, uma estrutura onde não há direito trabalhista, onde não há direito social, onde o grau de endividamento das famílias é gigantesco, e diante disso nenhum trabalhador consegue fazer aquilo que foi a tônica do governo Lula II, que era o crédito para aquisição de linha branca, veículos, imóveis, né, aquilo que gerou um bem-estar fabricado pelo próprio capitalismo, que garantiu a ampla popularidade no final do governo Lula. Isso não está na ordem do dia, porque com o grau de endividamento que as famílias têm hoje e com o patamar explosivo da taxa de juros, não há como retomar essa dinâmica que geraria, do ponto de vista burguês, ainda da dominação burguesa, algum grau de bem-estar no âmbito do consumo e estabilizaria, de alguma maneira, o apoio ao governo, ou até faria que esse apoio crescesse. Não é isso que está colocado. E no âmbito do Estado, as contas públicas, né, uma conta que é impossível de fechar, porque se coloca um teto de gasto, o Brasil continua estrangulando a capacidade de investimento, a capacidade de valorização do serviço público, a capacidade de expansão significativa das políticas sociais, especialmente aquelas políticas de ampla dimensão, como, por exemplo, a Previdência, né, e outras políticas de educação pública, essa sim tem uma capacidade
enorme de expansão, ao contrário das políticas pontuais, de políticas públicas muito pontuais, que é o que o governo recuperou, mas a ampla política pública o governo não recupera porque está constrangido por um orçamento que tem sido sequestrado pelo grande capital, né, que sequestra o orçamento no mais de 1 trilhão que é pago todos os anos em juros da dívida pública e sequestra o orçamento na forma de isenções, renúncias, todas as maneiras de incentivo fiscal ao grande capital, que o próprio Haddad tem apontado que é em torno de 900 bilhões ao ano. Então, esse estrangulamento do orçamento, né, na verdade não é um estrangulamento, é um sequestro do orçamento pela elite e impõe que o governo, nessa convicção de alianças, faça justamente a política de não avançar na expansão dos direitos sociais, mas sim manter o teto de gastos e aqui e acolá, né, fazer medidas de ofensiva contra o orçamento que é dedicado à população mais pobre, como, por exemplo, o ataque ao BPC, né, as ameaças em cima do Fundeb. Então, esse é o quadro que vai escravizando o governo. E daí as pesquisas demonstram, não é uma avaliação exclusiva, né, de pessoas que fazem a crítica responsável ao governo, mas as próprias pesquisas vêm demonstrando. Por exemplo, saiu agora, nesse domingo, a pesquisa Quest, que demonstrou que a desaprovação ao governo tem uma trajetória de crescimento muito acentuado desde o final do ano passado, e à medida que o governo imaginava que pudesse mitigar esse avanço da perda de popularidade, que era a tal da isenção do imposto de renda até 5 mil, simplesmente morreu na casca e não se fala mais disso, porque o governo novamente acredita que é apenas com aliança. Então, é um governo que é escravo dessa concepção, né, e não consegue, portanto, avançar. Em segundo lugar, então, avançou de 49% a desaprovação ao governo para 57%. E especialmente nos setores que apoiaram o governo na última eleição, né? São justamente os mais pobres, né, entre as mulheres, entre os beneficiários do Bolsa Família, entre aqueles que votaram no Lula no segundo turno do ano passado. Todos esses setores sociais têm crescido a desaprovação ao governo, e o governo é escravo, né, das suas alianças, da sua concepção profunda de que só é possível avançar fazendo alianças com os amplos setores da sociedade, e um governo, se me permite rapidamente, que é escravo também da sua publicidade, porque a publicidade do governo de ficar vencendo um processo eleitoral em cima da ideia de que o brasileiro, para ser feliz, precisaria comer picanha, né, voltar a comer picanha, tomar cerveja. Bom, na verdade, o brasileiro voltou a comer, saiu da fila do osso, de fato, a gente não vê mais aquelas aberrações do período Bolsonaro, né, juntamente à pandemia, então a fila do osso não está mais na ordem do dia, porém o brasileiro, no máximo, voltou a comer uma carne moída, né, quando muito. Então, isso cria uma incapacidade de apresentar para o povo brasileiro uma alternativa distante desse reforço sistemático da órbita do consumo individual como a única órbita de realização. E, portanto, um governo, então, que não reforça os mecanismos de organização, de participação, de representatividade popular no âmbito da disputa política. E isso faz com que o governo vá fazendo água, e o único trunfo do governo é a ausência de opositores, né, até este momento, opositores com ampla viabilidade de enfrentar eleitoralmente a figura do Lula no cenário eleitoral do ano que vem. É o único trunfo, porque pelo governo em si não há nada que se apresente e diga, nossa, aqui, não, nem a própria militância tem uma bandeira para levar à frente e fazer um enfrentamento diante da população. Há uma insatisfação latente, de fato, como você analisa aqui para a gente, o Maurício, em relação ao governo do presidente Lula, a popularidade do petista cai cada vez mais, tem caído degrau a degrau, é o que a gente tem observado aí ao longo das últimas pesquisas, mas o Lula está talvez no pior momento dos seus 3 mandatos. A verdade é essa. Agora, o Maurício, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é um dos próceres aí, um dos homens fortes aí do governo, ele disse ontem que medidas de corte de gasto público vão ser definidas em uma comissão de líderes do Congresso Nacional. Mais gastos, mais corte de gastos. Ele afirmou que os congressistas e a equipe econômica ainda vão voltar à mesa para debater quais seriam as propostas para reduzir a trajetória de alta das despesas do governo. O principal alvo desse novo ataque, Maurício, seriam os pisos constitucionais em saúde e educação. Uma proposta aí que já foi colocada aqui na mesa, porque essa é a grande questão. Há aí uma tentativa do Fernando Haddad de jogar para o Congresso o ônus dessa proposta que já havia sido feita pela equipe econômica tempos atrás. Houve estudos em relação a isso, a gente até repercutiu aqui
do faixa livre. O economista Davi De Castro fez esse alerta aqui ontem, dessa tentativa do Haddad colocar a culpa nos deputados e senadores desse eventual dessa retirada dos pisos da saúde e da educação na Constituição. Maurício, nós temos um governo, além de tudo, covarde, que não quer assumir suas próprias medidas? Não diria que covarde, Anderson, porque eu acho que o termo covarde entra no âmbito da afeição moral, né? E eu acho que é um governo que tem convicções. Não tem nem covardia, nem coragem. Um governo que tem convicções, e na figura do Fernando Haddad, a convicção fundamental é de que o modelo econômico brasileiro é um modelo subordinado, né, à estrutura da dependência, ou seja, um país que se coloca de maneira subordinada na divisão internacional do trabalho, na fase neoliberal do desenvolvimento capitalista. Então, o Haddad ele tem essas convicções, que é impossível romper com esse padrão de desenvolvimento capitalista e que, portanto, nós precisamos administrar esse padrão num quadro onde o assalto ao orçamento público por parte da elite econômica brasileira e internacional é violento, porque essa foi a contramedida à crise de 2008 no mundo inteiro, não é uma exclusividade brasileira. Pós-2008, né, com o processo de salvamento trilionário do sistema financeiro, onde concentra-se a propriedade privada do grande capital, que não foi salvar o banco, foi salvar a propriedade privada dos grandes capitais de todas as áreas, da indústria, do capital industrial, capital agrário, capital comercial, todas as áreas concentram a sua estrutura de propriedade nesse sistema financeiro. Então, o salvamento que foi feito naquele momento, inclusive também no Brasil, com as proporções brasileiras, né, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia, despejaram trilhões de dólares e euros, o Brasil também fez a sua política de salvamento através de renúncias fiscais, né, especialmente de renúncias fiscais, por exemplo, até hoje, renúncias fiscais que não são retiradas e que comprometem, portanto, o orçamento, e esse comprometimento do orçamento que foi direcionado para salvar essa propriedade privada falida, concentrada no sistema financeiro, é o que teve como contrapartida a degradação, né, e o ataque, portanto, das políticas sociais e os direitos amplos, direitos universais, que foram todos reduzidos tanto no Brasil quanto em mais de 100 países no mundo todo. Então, o Haddad representa essa convicção de que só é possível administrar esse sistema, e se a fase é uma fase regressiva do ponto de vista geral, apesar de haver momentos de um pouquinho mais de crescimento, momentos de menos crescimento econômico, mas ela é regressiva em termos gerais desde 2008, a administração desses negócios envolve, sim, cortar gastos e restringir benefícios sociais para manter as contas públicas sanáveis sem enfrentar os interesses da elite, porque a convicção muito clara do Haddad e do governo é de que não é possível enfrentar os interesses da elite. Né? Para o público, eles alimentam a ideia de que se enfrentar qualquer interesse, acaba-se a governabilidade, e isso é comprado por uma ampla parcela, inclusive de pessoas muito sérias e militantes, engajados na luta social, que acreditam que, de fato, não pode se fazer nada, porque se fizer algo, a elite vai montar um grande esquema e vamos ter uma nova derrubada do presidente, se inviabiliza o governo, certo? Então, eles alimentam essa ideia, mas na prática também, ao não fazer nada, ao manter esse pacto de classes e esse pacto no interior do Estado que assegura essa dinâmica, o governo também vai fazendo a água como qualquer outro governo hoje que administra essa ordem. A gente vê que a dinâmica política, não só no Brasil, mas mundial, né, dos países que adotaram essa dinâmica mais ostensiva da austeridade, de administração do capitalismo em sua fase neoliberal decadente, é justamente a perda de popularidade, um governo atrás do outro. Então, entra uma alternativa mais à direita, administra os negócios da burguesia e perde popularidade, entra uma alternativa depois mais associada ao neoliberalismo progressista, eu nem diria de esquerda no sentido clássico da esquerda, mas neoliberal e progressista, também administra esses negócios da ordem e também perde popularidade, como tem acontecido agora com o governo Lula, e logo na sequência troca-se para uma nova alternativa, e nesse ping-pong, né, não se muda estruturalmente. Portanto, não é uma questão de coragem ou covardia, mas uma questão de enfrentar os elementos estruturais desse padrão de acumulação de capital que se instituiu, né, desde os anos 70, chamado de neoliberalismo, em sua fase mais regressiva a partir de 2008, com a sua crise, né, que é uma crise que ela vai se dando de maneira bastante prolongada e que vai oscilando momentos de menor aperto, momentos de maior aperto, mas a tônica é o aperto contra as condições de vida do povo, e diante disso, Anderson, é bastante plausível que uma parcela significativa da população mundial comece a aderir
a perspectivas de crítica à ordem neoliberal, que muitas vezes, no caso atual, se consolidam em figuras dessa nova direita, né, de uma extrema-direita que vai se apresentando com a sua coloração diversa a depender do país em que ela se organize. Né? A gente vê uma direita mais de caráter nacionalista na Europa, no Brasil, essa figura do Bolsonaro e de tudo que envolve, né, o bolsonarismo em torno dele. Eu citei covardia por parte do governo porque, assim, eu tenho pleno acordo com vocês que é um governo que tem convicções. Está muito claro de que é um projeto que está em curso aqui no nosso país, esse de atacar. Você citou os pisos da saúde, a gente citou os pisos da saúde e da educação, você citou aí o BPC, enfim. Eu sei covardia porque, acima de tudo, o que nesse momento o governo tenta fazer é jogar para o Congresso essa responsabilidade do eventual ataque aos pisos da saúde e da educação, aos pisos constitucionais. O Haddad parece que ele não quer assumir essa bronca para ele, ele quer passar para o Congresso, tanto que ele disse ali que o Congresso vai definir ali quais serão os próximos cortes, sendo que o Haddad e a equipe econômica haviam feito um estudo a respeito dessa situação envolvendo a retirada da Constituição dos pisos de saúde e educação. Foi nesse sentido que eu citei essa covardia do governo, né? Não, eu concordo contigo nesse aspecto, Anderson, porque, de fato, o que está colocado é uma artimanha política, né, que envolve esconder as suas próprias intenções. E, nesse aspecto, sim, é possível valorar isso como covardia, porque nem ao menos aquilo que se acredita se defende. Então, nesse aspecto, tenho total acordo, mas eu digo num aspecto mais estrutural, é a maneira possível de levar à frente o projeto que o governo é escravo e refém, né, do seu projeto. E aí coloca justamente a atuada permanente de atacar condições de vida do povo para manter, né, o assalto ao orçamento público para a elite econômica brasileira e internacional, que tem lucrado valores astronômicos em cima do orçamento do Estado brasileiro e do patrimônio, né? Porque também as privatizações é algo que nunca parou. A gente vê aí, por exemplo, as parcerias público-privadas sendo desenvolvidas de todas maneiras camufladas. Então, é um governo que, de fato, camufla as suas intenções, né? Coisa que outros governos são mais escancarados porque ele não tem que fazer essa mediação com os setores populares que acabam apoiando esse governo e no processo eleitoral em específico com razão, porque entre Lula e Bolsonaro há algumas diferenças bastante significativas, como a gente está vendo nesse depoimento aí né, em torno juntamente ao STF do Bolsonaro. Sem dúvida alguma. Você me deu a deixa ideal, viu, Maurício? Porque eu quero tratar justamente agora desses depoimentos que a gente viu lá no STF, em especial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele esteve lá frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes na primeira turma do STF. Bolsonaro que é réu por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. A gente inclusive ontem acompanhou esse depoimento no canal. A gente fez a transmissão aqui ao vivo daquela sessão do STF, bem como na segunda-feira. A gente exibiu todos os 8 depoimentos aí desse núcleo central, o núcleo é chamado de núcleo crucial do golpismo que se estabeleceu aqui no nosso país. O Bolsonaro ontem, ele se acovardou, a grande verdade é essa, viu, Maurício? Ele acabou negando a trama golpista, disse que, veja só, avaliou uma alternativa dentro da lei para tentar mudar o cenário de derrota eleitoral para o Lula em 2022, acabou insistindo também na tese de que as urnas eletrônicas não são auditáveis e que há dúvidas sobre o processo eleitoral, acusou outros políticos, o próprio Flávio Dino, na época em que ele era governador do Maranhão, de questionar as urnas eletrônicas, disse que ganhou muitas inimizades na política pelos feitos do governo dele, ele citou feitos do governo, que combateu a corrupção por ser também inimizade por ser conservador, disse que jogou sempre dentro das 4 linhas, enfim. E disse também que houve disfuncionalidades na campanha eleitoral em 2022, que foi prejudicado na campanha por não poder exibir determinadas imagens, por proibição da justiça eleitoral. Falou até ali de uma situação onde o Lula se colocava a favor do aborto, enfim. Convidou o momento de descontração ali, tentou, né, promover alguma descontração naquele ambiente. Ele convidou Alexandre de Moraes para ser o seu futuro ministro de governo. É tão surrealístico, o Maurício, que o Bolsonaro ele ainda acredita que pode ser presidente da República de novo, enfim. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouco mais sobre isso.
Aí ele soltou ali umas frases também, disse que, abre aspas, se não fosse a campanha do Pix, não sei como eu viveria, fecha aspas. Ele se refere ali àquela campanha ali de apoiadores dele que fizeram Pix ali, depositaram mais de 17 milhões de reais nas contas dele, e diz que está vivendo com esses recursos, não recebe ali o salário do PL de mais de 40 mil reais, enfim, não, só está vivendo ali com os 17 milhões do PIC. 40 mil reais, pouco mais do que isso, não dá para viver. Isso se for a única renda dele. Eu não tenho certeza se ele recebe aposentadoria de militar, mas enfim. O Bolsonaro, ele também, como eu citei aqui, ele navegou aí entre o delírio, com essas ideias dele de voltar a ser presidente, e a campanha política, nesse depoimento de ontem. Eu queria uma análise tua, viu, o Maurício, a respeito do que disse ontem o Jair Bolsonaro, o ex-capitão lá, o Supremo Tribunal Federal. Como é que você viu esse depoimento dele? Certo. Bom, Anderson, eu até quando você colocou o título ali da live, achei muito boa a forma como você organizou o título, porque de fato foi um julgamento ou uma campanha política? Eu diria que foram as duas coisas, né? Porque de fato a gente fala de um julgamento que não é um julgamento comum, um julgamento daqueles que ocorrem sistematicamente, sem serem televisionados, sem gozarem do interesse de ampla parcela da população, e que envolve figuras que ocupam ou ocuparam o centro do poder político nacional. Então, portanto, ele é um julgamento que tem suas tecnicalidades jurídicas, tem seus procedimentos jurídicos, mas ele é essencialmente um julgamento político, né? Um julgamento que envolve figuras políticas, figuras de alta relevância da política nacional. E, diante disso, a gente pode analisar esse julgamento, sim, como um momento de campanha eleitoral, né? Como um momento onde, obviamente, Bolsonaro está se defendendo, né? O ministro Alexandre de Moraes está indagando, né, e construindo ali um conjunto de justificativas jurídicas legais para poder avançar no processo de acusação, que certamente, na minha leitura, vai se encaminhar para a prisão de Bolsonaro, seja esse ano, seja no ano que vem, mas há um caminho muito evidente de que a prisão será o momento derradeiro desse processo. Porém, o que interessa, e na minha avaliação, é como o senso comum nacional ele acaba lendo, não os analistas, especialistas, os advogados que vão comentar esse julgamento nos seus aspectos técnicos. O que interessa é como o senso comum lê esse julgamento. E o senso comum lê esse julgamento, tal como o senso comum leu o embate entre Lula e Sérgio Moro, alguns anos atrás, como o combate entre forças políticas. É assim que o senso comum lê esse julgamento. E, de um lado, se o senso comum vai analisar o Bolsonaro como alguém fazendo campanha, ele começa a sua resposta levantando todas as suas realizações, entre aspas, aqui, enquanto presidente da República. Né? Ele, em vários momentos, faz ataques meio velados, mas nítidos ao atual presidente Lula. Né? Então, ele consolida em torno dele aquele percentual da população que é o núcleo mais duro do bolsonarismo. Eu vejo que esse julgamento cristaliza, não no sentido de que cristaliza num movimento ativo, né, desse apoio ao Bolsonaro. Não nesse sentido que as pessoas sairão às ruas, farão marchas em defesa do presidente, mas do ponto de vista eleitoral, ele consolida ali um nicho eleitoral em torno do seu nome muito cristalizado que impõe que qualquer alternativa que se apresente como alternativa de direita nas eleições do ano que vem vá ter que fazer algum tipo de aliança à figura de Bolsonaro. Então, acho que esse é um primeiro objetivo que o Bolsonaro, um segundo objetivo, além de fazer a sua defesa jurídica, o Bolsonaro está ali também para consolidar o seu núcleo de apoio, né? Consolidar. E quando a gente vê que isso está acontecendo ao mesmo momento que a propaganda eleitoral do PL tem rodado o horário aberto de TV e o Bolsonaro é uma figura central dessa propaganda não eleitoral, né, na propaganda política do PL, Bolsonaro é uma figura central, a gente nota que há uma estratégia, sim, de consolidar a figura de Bolsonaro diante da população como alguém que está se defendendo, mas continua com as suas convicções. E tanto é que ele, em nenhum momento, abdica das suas convicções, no sentido de que ele continua colocando o questionamento às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, ele continua afirmando que jogou dentro das quatro linhas e fazendo aquela leitura dúbia do mecanismo da GDO dentro da Constituição,
brasileira. Ele continua afirmando várias coisas que afirmava, obviamente sem aquela retórica ostensiva das suas lives, onde ele estava no terreno mais seguro, que ali, de fato, ele está no terreno sendo o réu do processo, mas ele reafirmou todas as suas convicções. Ele não, por mais que de maneira mais comedida, de maneira menos ostensiva, né? Fazendo as suas irreverências ali junto ao Alexandre de Moraes, que também é algo que caracteriza a persona política do Bolsonaro. Vocês podem perceber que ele não é uma figura, apesar de ser autoritário, etc., mas ele tem esse aspecto jocoso, né, típico de figuras de caráter populista de direita, né, que tem essa persona. Então, ele, na minha leitura, ele cristalizou isso, obviamente, né, num processo de minimizar perdas. Então, ele cristaliza a sua base de apoio em um processo onde não tem mais possibilidade, nesse momento, de fazer dessa base de apoio um apoio ativo, um apoio mobilizado, um apoio de massas que saem às ruas na sua defesa. Mas que, dentro da dinâmica institucional brasileira, mantém o seu papel, né, de fiador de determinado campo político. E isso é muito importante, pensando que a crise do neoliberalismo e essa dinâmica de troca eleitoral entre figuras mais à direita, figuras mais neoliberais progressistas, vai envolver, de fato, uma eleição no ano que vem com força do campo mais crítico ao lulismo. E o Bolsonaro, então, se consolidou como dentro do seu núcleo, né? Então, ele se consolida como tal. E ponto 2, né, Anderson? E ponto 2, quem também faz campanha política nesse julgamento é o próprio Alexandre de Moraes, porque a gente também tem que tirar o juiz dessa figura ilibada e técnica. O Alexandre de Moraes, hoje, juntamente com o governo do Lula, são duas figuras hoje que cumprem um papel muito sólido de reforço da institucionalidade vigente. Então, ele faz campanha política em defesa da atual institucionalidade que garante que todas as contrarreformas, as destruições de direitos trabalhistas, destruições de direitos sociais, ataque aos trabalhadores em todas as linhas, sejam mantidas, né? Porque o que fez esse processo? Foi a própria institucionalidade. Foram todos os projetos que passaram pelo parlamento, passaram pelo judiciário, né? Não foram decretados ilegais pelo judiciário, passaram pela sanção previdencial, elaborados muitas vezes, como você fala agora, dos projetos de corte de gastos, pelo próprio executivo. Então, os três poderes da República, eles são cúmplices, eles são copartícipes no processo recente de avanço contra a população trabalhadora. Então, o Alexandre de Moraes também, em vários momentos ali, até extrapolando um pouco o caráter de um juiz que deveria estar numa posição técnica, em vários momentos ele faz defesas abertas da institucionalidade. Então, ali também há uma campanha política em defesa da ordem vigente. E reforço a ordem vigente, aí me preocupa muito algum tipo de adesão de setores populares à figura de Alexandre de Moraes, quase como uma ode, como se agora, ontem, tivéssemos vivido o auge da democracia brasileira, quando o STF é um guardião intocado dos interesses da institucionalidade vigente e dos interesses que muitas vezes são contrários às condições de vida mais elementares da população brasileira. Né? Retomo aqui, por exemplo, Anderson, quando a gente fala de todos esses ataques, as grandes manifestações em Brasília em 2017, quando mais de 200 mil pessoas estiveram em Brasília, lutando contra a reforma da Previdência de Michel Temer naquele momento, e se fossem julgados à luz da atual posição que o Alexandre de Moraes e vários membros do STF alimentam, muitos deles estariam hoje respondendo também processos de caráter extremamente ostensivo, né, de restritivo das liberdades democráticas. Então, acho que a gente tem que ter uma ponderação, né, nessa ode. Obviamente que é importante que Bolsonaro seja preso, mas que a gente não faça disso um cenário de exaltação, né, e de ódio à figura de Alexandre de Moraes, como eu tenho visto, né, obviamente não aqui no Faixa Livre, mas em vários setores populares, várias figuras parlamentares, por exemplo, né, tanto do PT quanto do PSOL, né, de vários partidos, do PCdoB, exaltando essa figura de Alexandre de Moraes como um grande paladino da democracia, coisa que de fato não é, porque a democracia que vivemos no Brasil é uma democracia restringida, que nunca alcançou para grande parte da população o acesso mais elementar às condições de vida, e que depois de 2008, com as contrarreformas, né, sucessivas, é uma restringida ainda mais, é uma democracia, desculpa, ainda mais restringida. Então, a gente não pode também achar que esse tipo de paladino da democracia brasileira seja um representante dos interesses dos trabalhadores, porque não é de fato, e o STF tem sido notório em julgar contra os trabalhadores, vide, por exemplo, o processo de generalização da pejotização,
que hoje está com o ministro Gilmar Mendes e que deve avançar dentro do STF, porque goza de uma ampla maioria, né, de setores do STF de apoio a esse tipo de projeto de precarização. Eu tenho citado continuamente aqui no programa, o Maurício, isso que você trouxe para a gente, setores da esquerda, setores amplos da esquerda, endeusando a figura do Alexandre de Moraes. A gente sabe muito bem o perigo que ele representa no país, o que ele já fez quando secretário de Segurança lá em São Paulo, quando ministro da Justiça. Só para o pessoal não esquecer, Alexandre de Moraes foi indicado pelo golpista Michel Temer para ser ministro Exatamente. O homem do forte do Tribunal Temer, Federal, na época que ele era ministro da Justiça, inclusive Segurança Pública do governo Temer, ou seja, não dá para ter qualquer tipo de ilusão em relação a essa figura e tem me preocupado demais essa postura de determinados setores da esquerda. Agora, o Maurício, quando o Bolsonaro ele insiste nesse discurso de campanha que a gente registrou aqui, você acha que ele acredita que vai sair impune desse processo, que pode voltar a ser candidato a alguma coisa, ou isso só se deu ali para produzir cortes para as redes sociais, para a turma dele, enfim? Você acha que há uma crença de fato do Bolsonaro que ele pode voltar a ser candidato à presidência, que vai escapar da prisão, enfim? Anderson, eu acredito que alguém que está sendo julgado, se não acreditar que pode ser libertado e inocentado, entra num processo de desespero profundo. Então, eu acredito que, subjetivamente, obviamente, o Bolsonaro deve alimentar até o último momento, como qualquer outra pessoa que seja imputada num processo de julgamento, né, acreditar acreditar que pode ser inocentado. Não acho que isso vai acontecer, acho que o caminho muito claro é de condenação. Porém, essa postura de apontar, né, e de fazer campanha durante o julgamento, ela é necessária do ponto de vista, inclusive, de manter as possibilidades futuras de Bolsonaro. Mesmo preso, se ele mantém um apoio popular, se ele continua sendo uma pessoa relevante na política nacional, porque vamos lembrar que prisão não significa morte política. A história demonstra vários casos, não são nenhum nem dois, são inúmeros casos de figuras políticas que foram presas, podem ter sido presas por processos eminentemente políticos, por processos que de fato tinham aspectos de legalidade, como é o caso do Bolsonaro, não está sendo preso apenas por questão política. Sim, ele tentou, e fica muito claro, né, Anderson, na forma como ele, até na maneira como ele expõe as negativas à acusação de que havia uma tentativa de golpe de Estado, fica muito evidente que de fato foi consultado, no mínimo foram consultadas as possibilidades de se avançar no golpe de Estado. Foi consultado se haveria núcleo financeiro capacitado, e ele expõe isso claramente quando ele fala das conversas, quando divulga, o próprio advogado divulga os áudios envolvendo o nome de vários empresários. Ele expõe a consulta que houve para vários generais, né, e os generais dizendo, bom, nós não temos segurança de que haverá um dia seguinte, portanto, se cogitou, sim, a possibilidade de um golpe, se avaliou naquele momento que não haveria núcleo financeiro para sustentar o pós-golpe, não haveria apoio generalizado das tropas para sustentar o pós-golpe, não haveria, né, apoio judicial significativo ao uso do mecanismo do GLO. Isso é muito importante. Vamos lembrar que a ditadura de 64, a partir de 64, usou de apoio da justiça que legitimou aquele processo. E vamos lembrar que ele também colocou que não haveria um apoio popular tão generalizado, haveriam setores que sim entrariam num combate muito grande, e não haveria o principal, não haveria apoio diplomático. Né? Na reunião com os embaixadores ficou claro, evidente, que várias embaixadas não declarariam apoio ao pós-golpe. Isso, de fato, colocaria o Brasil numa situação de crise econômica profunda, o que alimentaria a instabilidade de todos os demais pilares. Então, obviamente que foi consultado. E Bolsonaro, então, tende a ser condenado por isso, né? Pelo avanço, pela tentativa explícita, talvez não no sentido de que foi realizado, mas no mínimo no âmbito de consultar e avigimentar forças, né, para uma tentativa de golpe que foi frustrada pela sua própria incapacidade no atual momento de avançar, mas ele permanece, então, Anderson, esse é o ponto importante, como alguém que vai ser provavelmente preso, mas que levantou a temática da possibilidade de, num momento onde a crise dessa nova república, a crise da democracia burguesa liberal, né, se mostre ainda mais profunda, esgarce ainda mais a imagem da institucionalidade vigente,
ele consolida a imagem dele, mesmo talvez preso, como alguém que represente esse campo de crítica à institucionalidade. Portanto, eu avalio que essa estratégia, né, de acreditar que vai ser inocentado, de gerar cortes para ser alimentado pelos seus apoiadores na rede social, nas suas ditas bolhas, cumpre esse papel, né? Bom, há uma crença subjetiva, bom, talvez eu seja libertado, mas caso for preso, politicamente ele permanece como fiador de determinado campo político, né, que tem enraizamento popular e que foi o primeiro campo político, no caso brasileiro, que apontou para a crítica aberta à ordem burguesa, e repito, uma ordem burguesa que hoje está vivendo uma crise. Nós estamos falando aqui num ataque à ordem burguesa no seu auge de plenitude. Nós estamos falando aqui numa ordem burguesa em crise, que é algo que se apresenta no mundo inteiro, como você colocou aqui na sua introdução, na Califórnia agora, manifestações gigantescas contra o Donald Trump. Você acha que Bolsonaro, dando um golpe no ano passado, né, desculpa, lá em 2022, não haveria uma ampla insurreição nacional? Né? Então, foi medido isso, e a elite, tanto brasileira quanto internacional, e o establishment do Estado, né, avaliou que não era o momento, mas foi cogitado, esse é o dado fundamental, foi cogitado e foi rezada a cartilha da Academia Militar, porque esse pessoal aí, Anderson, ele aprende na escolinha como dar golpe de Estado. Não é que é uma coisa que ele inventou da cabeça dele, está na doutrina militar, né? Está na doutrina que é ensinada nas academias militares brasileiras, que nunca foram reformadas, né? A gente saiu da ditadura, mas uma transição para uma democracia que não mexeu na formação dos corpos militares, que são os corpos armados brasileiros, né? Então a gente tem essa ameaça permanente enquanto não revermos profundamente as estruturas que fizeram a transição da ditadura para a nova república. Uhum. O Isaías Pedraça, nosso espectador aqui, lembra algo fundamental. O Bolsonaro está inelegível pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele não pode ser candidato, ainda que ele seja não seja condenado a partir desse processo lá do golpismo, ele seja absolvido, ele não pode concorrer à presidência porque está inelegível até pelo menos 2030 lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas Maurício, pode ser cabo eleitoral, né, Anderson? Não pode ser eleito, mas pode ser cabo eleitoral. Sem dúvida alguma. A grande questão é até que ponto essas figuras que hoje lutam, disputam o espólio eleitoral do bolsonarismo vão querer se ligar a essa figura depois dele ser preso. Tá dado que o Bolsonaro vai ser preso. Até que ponto essa turma aí, o Tarcísio de Freitas, o próprio Ronaldo Caiado, vai querer se ligar a essa figura depois que ele estiver preso aí por tentativa de golpe do Estado, enfim. Eu queria tratar também aqui, o Maurício, a respeito dos demais depoimentos que a gente acompanhou no dia de ontem e também na segunda-feira, dos 7 depoimentos. É possível destacar alguma coisa aqui na tua fala? Enfim, eu acho que eu queria trazer aqui algumas questões. Primeiro, me chamou muita atenção, não sei se você assistiu, o autoritarismo de algumas figuras, especialmente do Paulo Sérgio Nogueira, o general que foi ministro da Defesa, foi também comandante do Exército no próprio governo Bolsonaro. Paulo Nogueira, ele dava broncas ali no advogado dele, um negócio inacreditável. O próprio Alexandre de Moraes deu risada, ficou constrangido ali. Em alguns momentos, o Paulo Sérgio Nogueira dá bronca ali no advogado, no representante legal dele ali, naquele julgamento. Outra que eu acho que a gente precisa destacar é um áudio que foi revelado pelo Mauro Cid, aliás, um áudio revelado do Mauro Cid, onde ele lista uma série de empresários, como o Luciano Hang, que teriam pressionado o Jair Bolsonaro a tentar um golpe. Eu queria focar nesses empresários, essa turma aí que pressionava, que financiava, enfim. Esse pessoal ainda está longe do banco dos réus, né, Maurício? Sim, Anderson, acho que você destaca elementos importantes, né? Primeiro que, de fato, são figuras, você perceba até que os próprios advogados, né? A gente fazendo uma brincadeira aqui, parecem aqueles advogados de porta de cadeia, né? Aquele perfil bastante associado a advogado de máfia, advogado... Até tem aquela série, né? O Saul Goodman, né? Do Breaking Bad, Better Call Saul, não sei se o pessoal conhece, mas é aquele perfil de advogado de bandido, né? Nitidamente, é um corpo de advogados que não estou falando que são, estou falando que, né, que tem essa aparência, né? E, de fato, os generais, Anderson, são generais extremamente autoritários. A gente sabe como funciona a hierarquia militar. A hierarquia militar é uma instituição totalmente sem nenhum tipo de
de estrutura democrática interna, que é uma coisa importantíssima. Se a gente for falar da possibilidade de novos corpos armados, de defesa efetiva da população e não de defesa dos interesses da elite, é preciso avançar no processo de democratização das carreiras militares, subordinar as carreiras militares a processos democráticos de fato, e não essa estrutura hoje de todas as Forças Armadas mundiais, né, as Forças Armadas que defendem a elite dominante, que são estruturas onde a oficialidade ela entra pelos filhos da classe dominante, porque só é oficial, são processos de ingresso distintos. E a soldadesca, né, ela entra com os filhos da classe trabalhadora. Então, os filhos da classe trabalhadora são doutrinados para matar os próprios trabalhadores na guerra à população, que o exército, que é o que, de fato, as forças de segurança no Brasil executam, né? E a elite se reproduz dentro da oficialidade com uma hierarquia extremamente rígida e reproduzindo o autoritarismo típico de uma sociedade hierárquica, que é a sociedade capitalista. Então, isso fica muito evidente, né, nessa forma, não apenas o general que você citou, mas o próprio general Heleno, várias figuras que são, que agora até ficam mais comedidos, porque estão na frente do Banco dos Réus, que a gente acompanhou aí na última década a maneira como se portaram. E lembrando sempre, né, Anderson, o primeiro núcleo de apoio à eleição de Bolsonaro, que ocorreu em 2018, mas que já começou a sua campanha em 2016, foi justamente a alta oficialidade das Forças Armadas, que abriram os quartéis para que Bolsonaro fizesse campanha durante 2 anos. Então, ninguém esquece que durante 2 anos, antes da eleição, Jair Bolsonaro rodou os quartéis brasileiros fazendo conversas, fazendo discursos políticos e consolidando no interior das Forças Armadas um núcleo de apoio muito grande, porque as Forças Armadas, né, pensando todas as forças de segurança, né, sejam as forças nacionais, Exército, Marinha, Aeronáutica e também as forças estaduais, as polícias militares, corpos de bombeiros, etc., tem um grau de infiltração na sociedade brasileira, de enraizamento na sociedade brasileira bastante considerável. O número de profissionais que atuam nas forças de segurança é muito elevado. Então, isso garantiu uma primeira base de apoio muito significativa e não é secundário que essas figuras estejam hoje no banco dos réis. Isso sim é importante. Porém, a gente sabe que não vai ser esterilizando uma ou outra figura, General Heleno, Braga Neto, uma ou outra figura que vai mudar a estrutura das forças de segurança e a maneira como se reproduzem as elites do interior dessas estruturas através da oficialidade. Essa vai permanecer intocada. A gente está vivendo um processo que não é um processo de ataque, de revisão da própria estrutura das Forças Armadas. Nós estamos vivendo um processo que é de esterilização, né, de algumas figuras para poder manter a estrutura. É isso que está em curso. Não acreditem aqueles que estão apoiando. Eu vi vídeos que assim, são de uma ingenuidade absurda, dizendo que nós finalmente tivemos generais no Banco dos Réis associando ao processo argentino, da democratização argentina, que colocou os generais. Naquele momento havia um movimento popular gigantesco e os militares que foram condenados foram os militares que ocuparam os altos postos no período auge da ditadura, não os trapalhões, né, a tropa da alegria que assumiu o governo Bolsonaro. Né? A oficialidade, a estrutura militar, ela está intocada nesse processo. E o áudio com empresários, Anderson, acho que tem 2 coisas importantes aí. Primeiro, né, havia sim, para o áudio do Mauro Cid citar todas as figuras, mostra que havia um acesso muito aberto e grande entre esses empresários e o governo. Então já havia um elemento de consolidação de um núcleo financeiro de apoio a um possível fechamento do regime. Porém, Anderson, e aí o outro dado importante, porque a gente tem que entender a intencionalidade e também o porquê da frustração. E da frustração é porque as figuras que se levantam ali, Luciano Hang, o dono do restaurante Coco Bambu, o dono da Decathlon, são todas figuras que não são representantes efetivos, orgânicos do grande capital. São figuras meio que outsiders no interior da elite econômica brasileira. Opa, tivemos aqui uma pequena interrupção na fala do Maurício. Travou aqui para mim. Não sei se para vocês aqui também travou, mas eu estou travado aqui a imagem do Maurício. Vou ver se. Ô, Maurício, voltou aqui, voltou. Fica à vontade. Deu uma caída. Mas, enfim, não são empresários que são parte daquela oligarquia financeira, né? Como, por exemplo, que são os empresários que estão hoje com o governo.
né? Quais são os empresários que hoje negociam, tem portos? Os grandes empresários, os empresários do ramo do setor financeiro, os grandes empresários do setor industrial, os grandes empresários do ramo agrário não estão com o Bolsonaro. Quem está com o Bolsonaro é aquela pequena burguesia agrária, né? Mas o grande empresário agrário, os proprietários dos fundos de investimento que controlam as agroindústrias brasileiras, os proprietários dos grandes latifúndios financiarizados, não estamos falando de latifúndio naquele sentido antigo do latifúndio, como se fosse um latifúndio financiarizado e mecanizado, como, por exemplo, eu sou torcedor do Internacional, o Blairo Maggi, que é o Maggi, que é o maior produtor de soja do Brasil, apoia o presidente do meu clube, que é um sujeito ligado ao petismo, né? Então, a gente sabe que o grande empresariado não estava fechado com essa aventura golpista, porque o grande empresariado está ganhando muito dinheiro e vivendo muito bem com a atual institucionalidade burguesa, tal como estabelecida. Então, portanto, e não é porque está com Lula, não, está com o governo. Se Lula sair do governo e entrar outro presidente, esses mesmos estarão no governo. Sempre estão no governo. Estão no parlamento também, controlam a maior parte das bancadas parlamentares. Então, também, isso mostra que o Bolsonaro ele é o primeiro soluço de uma cláusula de reserva para, no caso de necessário for, um avanço, sim, da repressão mais ostensiva, que pode se dar tanto pela via escancarada bolsonarista, ou talvez, Anderson, aqui é o mais perigoso, não mais perigoso, mas também tão perigoso quanto, através de um reforço dos mecanismos jurídicos de repressão ao movimento popular, que aí eu vejo como o julgamento de ontem é ruim em todos os sentidos para uma esquerda que quer, de fato, melhorar significativamente a vida da população, porque fortaleceu o Bolsonaro no seu nicho e fortaleceu o Alexandre de Moraes, no que ele representa no nicho, inclusive, do neoliberalismo progressista, setores, inclusive, populares. Você citou aí o Luciano Hang, esses outros empresários aí que apoiam o bolsonarismo. Eu diria que eles são, digamos assim, da periferia do capitalismo, essa turma, né, do grande capital, essas figuras aí que apoiam o Jair Bolsonaro e a extrema-direita, enfim. Maurício, eu queria também falar sobre uma figura importante nesse processo de golpismo que se estabeleceu. Eu me refiro ao general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, foi ex-candidato a vice-presidente do Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele disse que nunca pressionou os comandantes militares para apoiarem o golpe e negou ter conhecimento das operações previstas no plano golpista. Vai lembrar que o Braga Neto, depois, por videoconferência, porque ele está preso aqui no Rio de Janeiro, inclusive. O próprio Alexandre de Moraes comentou, eu sei que o senhor está preso, fui eu que dei a ordem. Esse Braga Neto ele era um dos principais entusiastas do golpe, né, Maurício? Como avaliar essa figura e, especialmente, o papel que os militares tiveram nesse processo de golpismo do Jair Bolsonaro? Porque, como você citou, o que há nesse momento, acima de tudo, pelo menos, na minha análise, é uma tentativa ali das Forças Armadas de se preservar, entregando ali aqueles personagens, essas figuras aí que tentaram mais abertamente um golpe. Porque, acima de tudo, a doutrina militar ela se dá justamente nesse sentido, de buscar ali o poder acima de tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel dos militares, não no governo Bolsonaro, mas especialmente nesse processo de golpismo que tomou conta do país. Claro. Não, então, Anderson, eu acho que é impossível analisar o papel dos militares nessa tentativa frustrada, né, nesse esboço de golpe, porque eu acho que é disso que se trata, uma minuta de golpe, né? É exatamente sobre isso que está se falando. É uma minuta, não foi um avançar de tropas que não conseguiu, que foi derrotado, não foi uma insurreição, foi uma minuta, né? Uma minuta de golpe no seu mais amplo sentido. Mas é impossível analisar o papel dos militares nisso se a gente não analisar o papel dos militares desde a transição democrática. Óbvio que eu não vou gastar aqui o tempo que eu não tenho para falar desse processo, mas bem rapidamente a gente teve uma ditadura militar de décadas que consolidou um vínculo muito grande entre as forças militares e o processo de modernização burguesa do país, né? Quem levou à frente, na sua maior drasticidade, o processo de modernização conservadora da economia brasileira foram os militares, né? Então, eles se envolveram diretamente com os grandes negócios do grande capital. Então, eles têm um alinhamento muito claro com os Estados Unidos, com aquilo que eles chamam como bloco ocidental, eles têm um alinhamento ideológico muito claro com os Estados Unidos e têm um engajamento e uma infiltração dentro dos grandes negócios. Tanto é que os militares enriqueceram,
nitidamente a oficialidade, não os soldados e praças, que esses sofrem do cotidiano grandes aspectos, via de regra, os mesmos dramas de outras parcelas da classe trabalhadora. Mas a oficialidade enriqueceu brutalmente, houve uma transição, a transição preservou essas posições, a transição democrática preservou essas posições, houve um pacto naquele momento onde não se entraria num ajuste de contas, de fato, com o que foi a estrutura militar, se preservou a estrutura militar, inclusive porque ela foi usual para reprimir os movimentos de ascensão da classe trabalhadora nos anos 70 e 80. Nunca vamos esquecer, por exemplo, Anderson, né, 70, 80 e 90, o papel que os militares tiveram, né, na repressão aos movimentos grevistas, na repressão, por exemplo, à grande greve dos metalúrgicos de Volta Redonda, com o assassinato de dirigentes sindicais, na intervenção de unidades da Petrobras na greve de 95, né, para garantir a transição. Então, os militares, no assassinato de lideranças rurais do MST durante todo o processo dos anos 90 e inclusive nos anos 2000, então os militares foram funcionais, por isso que não teve possibilidade, porque se sabia que a nova república não seria uma nova república de ampla socialização de direitos, ampla socialização da riqueza. Pelo contrário, ela foi, dentro da lógica do neoliberalismo, uma nova república de constrangimento permanente dos direitos do acesso à riqueza por parte da classe trabalhadora. Então, portanto, sempre foi necessário manter uma estrutura repressiva muito bem azeitada, sem fazer nenhum ajuste de contas com o passado, para que essa estrutura repressiva fosse funcional a conter as explosões sociais típicas de uma sociedade marcada por uma profunda desigualdade que é crescente. Então, os militares cumpriram um papel em todos os governos. Os militares foram alçados ao centro, de novo, do debate político nacional, quando da participação do governo brasileiro nas tropas de intervenção no Haiti, inclusive durante o governo Lula, onde se alçaram figuras como o general Heleno e outras várias figuras como comandantes das tropas no Haiti. Ali tiveram acesso, né, a mecanismos muito sofisticados de combate a explosões populares, que é o que acontece no Haiti, numa situação extremamente degradada. Então, esses militares foram galgando posições, nunca perderam suas posições, e a partir de determinado momento foram galgando posições políticas, chegando no momento da crise institucional que se abriu com o impeachment da presidente Dilma, de entenderem naquele momento que era o momento de assumir, de fato, o protagonismo. E esses militares, então, essa cúpula militar, apoia, então, a campanha de Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E quando o Bolsonaro é eleito, eles vão para dentro do governo. Uma parcela significativa da oficialidade vai para dentro do governo. Só que daí, Anderson, esse é o problema. Eles não estão mais em 64, eles não estão mais à beira da entrada dos anos 70, da ampla expansão das taxas de crescimento brasileiro, do chamado milagre econômico. Eles estão administrando uma ordem neoliberal em crise profunda. E os militares, ao ir para o centro do poder, saírem da caserna e ocuparem, né, o Palácio da República, se sujaram nesse processo. E agora o que acontece? A oficialidade está vendo, a estrutura militar está vendo que algumas dessas figuras talvez sejam descartáveis, né, dessa aventura, talvez sejam descartáveis, porque é necessário preservar a posição que a instituição ocupa. A gente viu os índices de popularidade, por exemplo, em relação às forças de segurança, sempre, né? Os militares sempre tiveram, aos olhos, especialmente da classe média, não da população mais pobre, mas aos olhos da classe média, sempre gozaram de algum prestígio. Com essa entrada que eles fizeram no âmbito do governo federal com Jair Bolsonaro, houve um desprestígio no interior das camadas médias das forças de segurança. De uma parte, um certo apoio, né, mas aqueles que gostam de lamber botina, né, mas uma parcela que não gosta de lamber botina, mas que tem algum tipo de nível de inserção na política brasileira, houve um certo recuo. Não queremos esse tipo de pessoa. Então, agora há, na minha avaliação, esse processo de uma certa tentativa de purificação para manter a instituição intocável, porque a instituição repressiva, junto com o aparelho jurídico, porque a essência repressiva do Estado se dá na aliança entre justiça e repressão aberta, o aparelho jurídico repressivo, ele tem que estar azeitado, não pode ter uma cúpula de militares que ataca o judiciário. Então, há uma tentativa, na minha avaliação, de limpar, resetar, digamos assim, né, essa experiência para manter a institucionalidade. Obviamente, essas figuras que agora vão sendo execradas vão permanecer como figuras políticas. Eu não vejo que General Braga Neto, Jair Bolsonaro, outras figuras, né, vão deixar de ter algum papel político. Talvez não tenha mais nenhum papel dentro da oficialidade instituída. Mas, politicamente,
vão continuar tendo um papel e vão ter canais de ligação, se necessário for, num futuro breve ou num futuro mais distante, fazer essa aliança, né, entre um processo mais avançado de repressão política, de servir como uma amálgama geral das forças repressivas e de forças políticas enraizadas popularmente, é possível sim que possam ser novamente trazidas. Por isso que eu digo, né, é uma purificação para manter a institucionalidade, mas não que há um descarte completo. Essas figuras permanecem, a política é assim. As figuras, às vezes, são eliminadas para determinado momento, mas permanecendo vivas, podem ser resgatadas em momentos seguintes. E eu acho que é isso que essa cúpula militar que está em torno de Bolsonaro vai cumprir esse papel. Se necessário for num futuro distante ou breve, podem ser recolocadas no centro, mas agora há esse processo de tentar limpar a barra, né? Limpar a fatiota, né? Limpar o terninho ali dos militares, que ficou um pouco sujo ao se envolver com a administração dos negócios de uma república em crise. É isso. Para a gente fechar o nosso papo, Maurício, eu queria só trazer uma mensagem aqui de um espectador nosso, uma lembrança importante. O Rodolfo MR diz aqui o seguinte: Bolsonaro é importante para Lula, pois ele será usado na campanha 2026. Creio que todo esse circo tem relação com a politicagem do PT. Diz aí o Rodolfo MR. Maurício Molinari, eu quero agradecer aqui a tua presença. Obrigado por você mais uma vez aceitar o nosso convite ali em cima da hora para fazer o papo conosco aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria ter a tua presença aqui no nosso programa. Te desejo aí uma boa quarta-feira e deixo um grande abraço. Não, obrigado. Eu só em relação a esse comentário, não acho que seja forçado pelo PT, mas óbvio que o PT e o governo Lula vai se aproveitar dessa situação, porque, como eu falei no início, a popularidade do Lula cai, mas o seu maior trunfo é a fraqueza dos seus opositores nesse momento, pensando que a eleição é um curto período de tempo, né? Então, para o ano que vem, de fato, isso vai ter um peso muito grande, fortalece, sim, o Lula eleitoralmente, apesar de que a queda sucessiva da popularidade pode colocá-lo numa situação muito desfavorável no ano que vem. Mas agradeço você aí pelo convite, Anderson, e estamos à disposição aqui, quando for possível, de estar discutindo contigo e com todos os seus ouvintes Faixa Livre. Um abraço. Obrigado, Maurício. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Maurício Molinari. Maurício Molinari, que é economista, também mestre em serviço social pela Universidade Federal de Santa Catarina e assessor sindical, conversando com a gente aqui a respeito desse depoimento de ontem do Jair Bolsonaro, enfim, dos rumos da política nacional do governo Lula.